E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ontem na live de correção fiquei devendo para vocês a correção da questão número 50. Então já aproveitei que eu ia fazer a correção e resolvi explicar esse tema que é validação de teste diagnóstico. Esse tema caiu nas duas últimas provas do Revalida, na 24.2 e na 21.1, ambas na questão 100, na última questão do exame. E é um tema bem chatinho de resolver questões, tem cálculo, tabela, bem chatinho. Sei que pouca gente estuda isso, mas caiu nas duas últimas edições, né? Então, e na mesma questão, na questão 100. Então, eu acho que é muito importante saber pelo menos um pouco disso daqui, né? Vou estar explicando para vocês como funciona. Primeiramente, para resolver uma questão sobre a validação de teste diagnóstico, a gente tem que estar fazendo essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Essa tabela consiste em quê? Em classificar os doentes e não doentes. Aqui, como vocês estão vendo, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem os doentes e os não doentes, correto? E também a gente pode classificar eles de acordo com o teste, de acordo com o resultado do teste da doença, em positivo e negativo, certinho? E aqui o valor total. Então, a gente primeiro vai colocar nessa tabela os nossos pacientes. Pacientes doentes e não doentes, pacientes com teste positivo e negativo. Aqui na letra A, a gente vai ter o verdadeiro positivo. E aqui na letra C, a gente vai ter o falso negativo. Que é aquele paciente que deu falso no teste, mas ele está sim doente. Ele está na coluna do sim, mas deu falso. Deu negativo no teste dele. Aqui na coluna dos não doentes, a gente vai ter o falso positivo, que é aquele paciente que deu positivo no teste, deu positivo, mas ele não está doente, entendeu? E o verdadeiro negativo. Então a gente vai estar classificando nesses quatro tópicos, né? O verdadeiro positivo, o falso positivo e o verdadeiro negativo. E aqui tem a soma, né, deles, o A mais o C dá o A mais C. A mais D dá o B mais D, que é o total de não doentes e o total de doentes. Entendeu? Seria isso. Aqui a gente tem o total de negativos e o total de positivos. A mais B e C mais D. Então, essa é a tabela e as linhas. Aqui é bem chato, a gente tem que saber a fórmula, né, da sensibilidade. Certinho? Sempre que a gente fala de validação de teste diagnóstico, a gente vai estar comparando um novo teste com o teste padrão ouro. É nisso que consiste a questão. Então, a sensibilidade. O que é a sensibilidade? É a chance de um teste positivo, olha só, de um teste positivo dentre os doentes, dentre os pacientes que estão doentes. Entendeu? Então, é a chance de um teste ser positivo dentre os doentes. Ou seja, quanto maior a sensibilidade, menor falso negativo a gente vai ter. Quanto maior a sensibilidade, menor falso negativo a gente vai ter. Por que que a gente vai ter menos falso negativo? Olha só. A sensibilidade é a quantidade de verdadeiro positivo sobre dividido pelo total de doentes. Entendeu? É o A quantidade de verdadeiro positivo, dividido pelo total de doentes, que é o A mais C, o total de doentes. E aí vai dar a quantidade de verdadeiros positivos dentre os doentes. Então, o valor do falso negativo vai ser abaixo. A gente usa esses testes com grande sensibilidade para quê? Para rastreio. PSA, mamografia, porque a gente quer excluir falso negativo, entendeu? A gente quer que tenha pouco falso negativo, porque a gente não quer bater o martelo que a pessoa está ali doente, entendeu? A gente quer ter pouco falso negativo e verdadeiro positivo.
Então, qualquer cheirinho de doença ali que tiver nesse teste, ele vai dar positivo. Até falso positivo mesmo. Mas qualquer cheirinho de doença ali, ele vai dar doente. Mas tem poucos falsos negativos, entendeu? Então, se ele não tiver a doença, pouquíssima chance dele aparecer ali. Um teste de alta sensibilidade. Entendeu? Assim a gente calcula a sensibilidade. Todos os positivos dividido por todos os doentes. Agora, especificidade. O que é um teste específico? Quanto maior a especificidade desse teste, maior verdadeiro negativo. Para calcular a especificidade, a gente quer saber a quantidade de verdadeiro negativo, que são mesmo negativo, dentre os não doentes. Porque veja só, vamos supor que um cara está com um câncer no intestino, né? Foi diagnosticado lá no teste dele, deu que ele está com câncer de intestino. Ele vai lá, faz a cirurgia de câncer, tira parte do intestino dele, aí depois você vai lá e vê, poxa, me desculpa, era um falso positivo. Olha só. Não, não. A gente quer ter poucos falsos positivos. Olha só, poucos falsos positivos e muitos verdadeiros negativos. Ou seja, se ele não tiver doente, ele não vai aparecer ali, entendeu? Esse seria um teste bem específico mesmo. E para calcular ele, a gente faz os verdadeiros negativos dividido pelo total de não doentes, que é B e D. D dividido por B e D. Certinho? Agora vamos lá. Valor preditivo positivo. O que é isso? Isso daqui é a chance de um positivo estar certo, de ser realmente positivo. Ou seja, olha só, a gente vai pegar o A, que são os verdadeiros positivos, e a gente vai dividir pelo total de testes positivos. A gente vai descobrir quantos verdadeiros positivos tem ali, entendeu? Então, o A mais o B são todos os testes positivos aqui na linha. A linha é o teste. Então, A mais B são todos os positivos. Então, o verdadeiro positivo dividido por todos os positivos, a gente vai ter ali o valor preditivo positivo. Em uma região, vamos supor, que tem uma alta prevalência de uma doença. Em dengue, por exemplo, uma região que tem muita dengue. O valor preditivo positivo vai ser mais alto, correto? Vai dar muito verdadeiro positivo ali naquela região, porque tem muito caso de dengue ali naquela região, obviamente. Agora vamos lá para o valor preditivo negativo. O que é isso? É a chance de um negativo. Olha, vou até apagar aqui. É a chance de um verdadeiro negativo dentre todos os negativos. Ou seja, D, que é um verdadeiro negativo, é a chance de um teste negativo estar certo, o valor preditivo negativo. Então, vai ser o valor negativo dividido por todos os testes positivos, tanto falso negativo quanto verdadeiro negativo. Ou seja, D, que são os verdadeiros negativos, dividido por C mais D, que são todos os negativos. Falso negativo mais verdadeiro negativo. Entendeu? Ou seja, o VPP e o VPN são os inversos. No VPP, eu quero saber os verdadeiros positivos e no VPN os verdadeiros negativos. Entendeu? Na sensibilidade, eu quero saber os positivos entre os doentes. Na especificidade, eu quero saber os negativos, verdadeiros negativos, entre os não doentes. Seria isso um resuminho. Eu sei que é bem chatinho, pessoal, é bem complicado, mas treinem fazer essa tabela aqui, treinem fazer questão sobre isso, que vocês vão pegar o jeito. Então, vamos aqui para nossa questão. Essa é a questão 50 do nosso simulado. Vamos lá. Olha só.
em uma determinada região. Só um minutinho, deixa eu tirar isso daqui. Em uma determinada região, uma nova patologia X apresenta prevalência de 5%. A gente sabe que tem a prevalência de 5% ali naquela região. Beleza? E aqui a gente tem uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 90%, certo? Ele quer saber o valor preditivo positivo. Beleza, pessoal, vocês não estão vendo aqui minha cara agora, porque eu tive que cortar ela para vocês poderem ver tudo. Eu fiz um corte aqui para preencher já a tabela com todos os resultados, para não ficar enrolando e porque nem até como eu digitar aqui também. Eu quero que vocês olhem isso aqui sem os números, por enquanto. Finjam que não tem nada preenchido aqui, tá bom? Vamos lá. Ele está pedindo, então, o valor preditivo positivo. Ele não está falando quantas pessoas nessa região têm a doença X. Ele só fala que 5% das pessoas dessa região têm a doença. Então, eu peguei um número aleatório aqui. Eu peguei 1000 porque eu acho 1000 um número redondo ali, fácil para fazer cálculo. Poderia pegar 100 também, mas eu preferi pegar 1000. Então, tenho 5% de doentes nessa região. Ou seja, 5% de 1000, tenho 50 doentes. 50 pessoas com a doença nessa região, certo? Então, 1000 menos 50, tenho 950 pessoas não doentes nessa região, certo? Aqui é a coluna dos que têm a doença, dos que não têm a doença, certo? Duas colunas. Beleza. Com esses valores, eu já vou conseguir descobrir o A e vou conseguir descobrir o D também. Por quê? Porque ele me deu aqui o valor da sensibilidade e da especificidade. E eu tenho aqui as fórmulas. Vou começar da sensibilidade. A sensibilidade é 90%, 0,9, pessoal. Sempre aqui 0,9 para 90%. E eu sei que o A mais C é 50. Por quê? Aqui, A mais C, 50. Essa coluna aqui, essa parte aqui da coluna, equivale ao A mais C, correto? Então, eu já sei que A mais C é 50. Então, eu vou conseguir descobrir o meu A. Aqui, regrinha de 3 básica, né? 50 vezes 0,9, que dá 45. Descobri o meu A. Descobri o A. 45. E aqui eu descubro o C já também, né? Se eu sei que A mais C é 50, 45 mais C, 50. 5, né? 45 mais 5, 50. Certinho? Eu já deixei preenchido antes para ficar mais fácil mesmo, pessoal. Mas finjam que não tem esses números aqui. Vamos lá. Agora a gente vai descobrir o nosso D e o nosso B. Eu já tenho 950 aqui. E eu tenho também a especificidade de 90% também. Então vamos lá. 0,9, 90%. Aqui a fórmula da especificidade, D sobre B mais D. A gente já sabe que B mais D é 950. Por quê? Aqui, ó, B mais D, 950. Isso aqui é o B mais D. Então, 950. De novo, regrinha de 3, multiplicou, 855. Certo? Descobri o D. Então, 950 menos 855, 95. Descobri o B também. Completei todos os 6 valores aqui, ó. Todos os 6 valores da tabelinha. Verdadeiro positivo, falso negativo, total de doentes, falso positivo, verdadeiro negativo e total de não doentes, certo? Então, eu já consigo fazer o meu VPP, que seria A dividido por A mais B.
Olha só, A, que é 45, mais B, que é 95, dá 140, né? A mais B, 140. Então, vamos lá. Ó, meu VPP vai ser o A, 45, dividido por 140 do A mais o B. O A equivale a 45, o A mais B que equivale aqui a 140. Isso daqui vai dar 0,32. Eu já calculei antes, tá, pessoal? Não sou o gênio da matemática, não. Eu já sabia. Que é 32%. 0,32. Ou seja, que é a letra C. Eu sei que é um tema bem chatinho, pessoal, mas caiu nas duas últimas provas. Então, acho importante vocês darem um pouquinho de atenção para esse tema. Então é isso. Espero que tenha ajudado todo mundo. Qualquer dúvida, pode comentar aí ou me chamar no privado lá que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal.